tarde, queridas irmãs. Sejam todas bem-vindas à reunião do Tropa de Elite de Jesus. É com muita alegria e gratidão a Deus, a confiança que tenho no Senhor Jesus, que hoje eu trago essa ministração. Para quem não me conhece, eu me chamo Dayana e eu sou a filha amada de Deus. Eu pertenço à igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Você e eu somos a noiva que Jesus vem buscar. Eu faço parte do ministério Tropa de Elite de Jesus. Antes de tudo, eu gostaria de agradecer a Deus essa oportunidade, agradecer o fôlego de vida, porque até aqui o Senhor nos sustentou. Eu agradeço a Deus a liberdade que nós temos aqui no Brasil, de onde eu estou falando, de falarmos do Evangelho de Jesus. Nós temos a oportunidade, através das redes sociais, de nos comunicarmos com vários lugares do mundo. Aqui nós temos Holanda, Alemanha, Itália, muitas nações representadas. E isso é incrível. Eu louvo e engrandeço o nome de Jesus por essa oportunidade. Eu vou contar um pouquinho para vocês sobre o Tropa de Elite de Jesus. O Tropa de Elite de Jesus nasceu no coração de Deus. E a pastora Fabiana e o pastor Rony, a partir de um chamamento de Jesus, passaram a fazer o que nasceram para fazer. No cumprimento do seu propósito, através do ensino do Evangelho, conectam intercessores de vários lugares do mundo. A pastora Fabiana e o pastor Rony, eles não apenas fazem o que nasceram para fazer, mas também orientam outras pessoas a também fazerem. E é por isso que eu estou aqui hoje. E o que nós nascemos para fazer, irmãs? Nós nascemos para fazer discípulos de Jesus, através da pregação do Evangelho. Então, todos nós somos Tropa de Elite de Jesus. Nós somos um ministério que está na linha de frente da batalha em oração. Nós adoramos o nosso Senhor Jesus em espírito e em verdade. Nós nos encontramos aqui pela plataforma Azul e nas reuniões nós compreendemos a vida alicerçada nos princípios de Cristo, a cultura do reino de Deus e a mentalidade de governo. Nós somos um ministério comprometido com a palavra e com a obra do reino, que está em expansão para apressar a volta de Jesus. Além das reuniões que nós temos aqui na quinta-feira, às 14 e às 20 horas, nós também temos a reunião dos homens, que acontece na segunda-feira, às 20 horas. Nós temos a reunião das crianças na terça-feira, às 15 horas. Nós temos o grupo de jovens, que se encontra nas quartas-feiras, às 20 horas. Temos o grupo de ensino, que vai retornar agora às aulas no dia 7 de fevereiro, também nas terças-feiras, às 20 horas. Nós temos um grupo de WhatsApp, em que você pode fazer parte. Ali você vai receber os links das nossas reuniões e também os devocionais. Os nossos encontros presenciais se chamam Projeto Atos e eles ocorrem na cidade de Joinville, Itajaí, Camboriú, no Rio de Janeiro e na cidade de Lieden, na Holanda. Quem nós somos, irmãs? A palavra de Deus diz que nós somos a geração eleita. Aleluia, nós somos o sacerdócio real, nós somos a nação santa, nós somos o povo exclusivo de Deus. Nós somos aqueles que o Senhor escolheu para anunciar a grandeza daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos a sua tropa de elite de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, que nos escolheu pelo amor dele, pela misericórdia dele, e por isso que nós estamos aqui. Feitas as apresentações, agora nós vamos para o tema da ministração dessa tarde. Eu estava perguntando ao Senhor sobre a palavra que ele gostaria que eu trouxesse nessa tarde. Refleti sobre muitos assuntos e fiquei pedindo a direção de Deus. Mas apenas ontem eu recebi a direção sobre a palavra que deveria entregar. Na semana passada, a pastora Fabiana, na ministração das 14 horas, falou, entre outras coisas, sobre a idolatria. Na reunião da noite, a Suzana
falou sobre a inconstância. Nós vimos que uma palavra se encaixou perfeitamente na outra e que o Senhor está entregando chaves preciosíssimas para nos direcionar. Se vocês estavam aqui, vocês receberam as preciosas porções da parte do Senhor. Mas se vocês não estavam, as nossas ministrações, elas ficam gravadas e são postadas em nosso canal do YouTube. Então, você pode conferir. Irmãs, hoje, a palavra que o Senhor me confiou trazer foi sobre os opositores do reino de Deus. Falaremos um pouco sobre a conduta dos opositores de Neemias, encontrada no texto de Neemias 2, do 1 ao 20. Vocês já ouviram falar de Sanbalate, Tobias e Gesem? Eles foram os opositores de Neemias, quando da reconstrução do templo de Jerusalém. A questão que será respondida nessa tarde é: o que faz você pensar que ao cumprir uma missão que Deus te confiou, que você não terá opositores? Há muitos anos, irmãs, eu ouço uma frase que diz: olha, o que vem de Deus traz paz. Esse conceito ele foi extraído do capítulo 14 do livro de João e o versículo 27. Mas na palavra diz o Senhor: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Nessa ocasião, o nosso Senhor Jesus estava explicando aos discípulos sobre a sua hora de partir. De fato, o Senhor nos deixou a sua paz. E louvado seja Deus por isso. Mas, irmãs, o Senhor também disse em João 16, 33, eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Eu venho dizer hoje aqui um dos motivos porque nós somos inconstantes. É porque o mesmo espírito maligno que agiu em Sanbalate, Tobias e Gesem continua sendo inimigo dos filhos de Deus até hoje. Talvez você esteja idolatrando a você mesma quando pensa que não terá opositores ao realizar o que foi determinado por Deus a você realizar. Estou aqui nessa tarde para te dizer que sim, Deus escolhe e capacita os escolhidos. Eu, por exemplo, sou uma prova disso. Eu estou aqui hoje pela bondade e pela misericórdia do nosso Deus. Mas saiba que quando Deus te chamar para uma missão, para cumprir o propósito dele para a tua vida, você, em primeiro lugar, provavelmente terá medo. Mas Deus vai te encher de coragem, ousadia e intrepidez para você fazer o que for preciso. Outra coisa, você terá opositores. Opositores se levantarão para você não realizar a reconstrução dos portões do templo. Mas eles não prevalecerão, contando que você fique firme no propósito que Deus te confiou. Esse texto de Neemias falou muito comigo e com certeza falará com você também. Aqui, chaves preciosas que forem entregues a mim poderão fazer a diferença na sua vida também. Neemias foi colocado por Deus na missão de levantar os muros de Jerusalém. O livro de Neemias, redigido pouco antes do ano 400 a.C., juntamente com o livro de Crônicas e o livro de Esdras, Neemias foi designado copeiro real no palácio de Susa. O rei Artaxerxes parece ter tido um bom relacionamento com o seu funcionário. E como evidência disso, é a longa licença que foi concedida a Neemias para que ele fizesse a restauração de Jerusalém. E quando ele recebeu a informação de que o seu povo, o povo de Jerusalém, estava passando muita dificuldade, que os estrangeiros que moravam ali por perto desprezavam e que as muralhas de Jerusalém ainda estavam caídas,
e que os portões que haviam sido queimados ainda não tinham sido reconstruídos, Neemias, ouvindo tudo isso de seu irmão, ele chorou e clamou a Deus por socorro, pedindo que o rei fosse bondoso com ele. E de fato isso aconteceu. O rei, vendo a tristeza de Neemias, permitiu que fosse ajudar a fim de reconstruir a cidade onde os seus antepassados estavam sepultados, que era Jerusalém. Então Neemias pediu ao rei que lhe desse cartas para entregar aos governadores da província de Eufrates Oeste, para que deixassem passar até chegar à região de Judá. O rei também concedeu a Neemias uma carta para o guarda florestal do rei, para que o Neemias pudesse pegar as madeiras para reconstruir os portões de madeira que protege o templo e para fazer as muralhas da cidade e a casa onde ele iria morar. O rei deu tudo que Neemias pediu. Por quê? Porque o favor de Deus estava com Neemias. Aqui está, irmãs, a primeira revelação que recebi desta palavra. Quando você chora, quando você clama a Deus, e se for da vontade dele sobre a tua vida, uma provisão sobrenatural do Senhor será disposta. Veja, Neemias, ele conseguiu o favor do rei, a autorização para ir a Jerusalém para reconstruir o templo. Mas não somente isso. Tudo o que foi necessário para ele reconstruir foi entregue a ele. Vejam, irmãs, cartas foram entregues para que ele tivesse o necessário para cumprir a missão. Esta parte diz respeito ao favor de Deus e à provisão necessária para realizar o que Deus te confiou fazer. Mas preste atenção. Embora Neemias tivesse recebido o favor de Deus e os recursos necessários, você pode ver ali no versículo 9 que o rei mandou que fosse com ele alguns oficiais do exército e uma tropa de cavalaria. E mesmo com todas as cartas que o rei tinha dado a Neemias, quando ele chegou na província de Eufrates Oeste, Sambalate, da cidade de Beteoron, e Tobias, do país de Amon, ficaram muito zangados quando ficaram sabendo que alguém tinha vindo para ajudar o povo de Israel. Então, Neemias disse que quando chegou em Jerusalém, durante 3 dias, ele não contou a ninguém o que pensava fazer pela cidade, de acordo com o que Deus havia posto no coração dele. Mesmo que o rei, naquela ocasião, tivesse autorizado Neemias ir a fazer reconstrução em Jerusalém, mesmo que ele tivesse recebido todas aquelas cartas para que ele tivesse o favor daqueles governantes, né, daqueles responsáveis pelas madeiras, para ele conseguir o material necessário, ele estava lá, gente, com os oficiais do exército e uma tropa de cavalaria. Mesmo com tudo isso, pessoas se levantaram para paralisar Neemias. Nós vamos falar aqui de que quando você recebe um chamado, uma missão, Deus confia a ti um propósito, você terá opositores. Assim como aconteceu com Neemias, acontece conosco até hoje. Vamos lá observar o que está escrito a partir do versículo 11, ali do capítulo 2 do livro de Neemias. Neemias disse: cheguei a Jerusalém e depois de 3 dias de permanência ali, saí de noite com alguns dos meus amigos. Aqui já tem uma chave. Ele não foi sozinho. Alguns amigos foram com ele. Eu não havia contado a ninguém o que meu Deus havia posto em meu coração que eu fizesse por Jerusalém. Nessa ocasião, irmãs, Neemias não tinha falado a ninguém. Se era a ninguém, provavelmente ele não tinha falado nem para os amigos aquilo que o Senhor tinha colocado no coração dele. Então, aqui tem mais uma chave. Nós não deveremos falar tudo que Deus coloca no seu coração. Nós não devemos sair contando tudo aquilo que nós recebemos do Senhor. Nós temos que ter cautela, porque aquilo que o Senhor colocou no nosso coração para fazer, aquilo que Deus falou conosco,
Não é para todo mundo, é para você. Na ocasião certa, no momento certo, Neemias falou. Mas ele, nesse primeiro momento, quando ele tinha recém-chegado, fazia 3 dias que ele estava ali, ele foi com os amigos e a escritura relata que ele não falou para ninguém. Depois, seguindo, as escrituras ensinam que, além disso, Neemias não levava nenhum outro animal além daquele em que ele estava montado. Neemias não levou cargas extras. Neemias não levou outras coisas. Neemias levou apenas o animal que ele estava montado, porque foi isso que o Senhor mandou ele fazer. Então, ele não mudou aquilo que Deus tinha determinado. Ele levou apenas aquele animal que ele estava montado. Então, aqui é outra coisa muito interessante que o Senhor colocou no meu coração. Cuidado com as cargas extras. Leve apenas o que o Senhor te mandou levar. Porque talvez, se você levar muitas coisas, você não chegará no lugar determinado. Seja obediente. Leve apenas o que o Senhor te mandou levar. Neemias ainda disse que de noite saiu pela porta do vale na direção da fonte do dragão e da porta do esterco, examinando o muro de Jerusalém que havia sido derrubado e as suas portas que haviam sido destruídas pelo fogo. Também disse que foi até a porta da fonte do tanque do rei, mas ali não havia espaço para o animal passar. Aí vocês imaginam, irmãs, ele foi só com o animal e mesmo assim não havia espaço para ele passar. Imagina se ele tivesse levado as cargas extras, né? Imagina se ele tivesse levado outras coisas. Por isso ele subiu o vale de noite, examinando o muro, finalmente voltou e tornou a entrar pela porta do vale. Então, antes dele entrar pela porta do vale, ele examinou, né? Ele foi fazer uma examinação ali do território, do que estava acontecendo, mesmo que seu irmão já havia lhe contado, né, todas as coisas. Ali no primeiro capítulo a gente resumidamente falou sobre o que, né, que o irmão dele disse, por isso que ele chorou, mas mesmo que o irmão dele já tivesse contado a situação que se encontrava Jerusalém, Neemias, ele foi muito sábio, porque ele examinou o território, ele verificou como é que estava antes de entrar pela porta do vale. Então, essa é outra chave que nós recebemos hoje. Nós devemos avaliar, nós devemos examinar e verificar o território, né, o local aonde o Senhor nos determinou realizar a missão. Neemias tornou a dizer que os oficiais não sabiam aonde ele tinha ido ou o que estava fazendo, pois até então ele não tinha dito nada aos judeus, ele não tinha dito nada aos sacerdotes, ele não tinha dito nada aos nobres, ele não tinha dito nada aos oficiais, e ele também não falou nada para aqueles que iam realizar a obra junto com ele. Veja bem, irmãs, o que esse texto diz para nós nessa tarde. Enquanto ele examinava, ele não falou nem mesmo com os que tinham escolhidos para realizar a obra. Quando chegou a hora, apenas quando chegou a hora, quando chegou a determinação do Senhor, ele disse: vocês estão vendo a situação terrível em que estamos? Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém, para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Neemias também disse apenas nesse momento que Deus tinha sido bondoso com ele e que o rei tinha dito. Então, eles responderam: sim, vamos começar a reconstrução, e se encorajaram para esse bom projeto. Todavia, queridas, nem tudo foram flores. Quando Sambalate, o Oronita, e Tobias, o oficial amonita, e Gesem, que era o árabe, souberam disso, zombaram deles. A palavra que diz que desprezaram eles. E enquanto estavam fazendo isso, disseram:
O que é que vocês estão fazendo? Vocês estão se rebelando contra o rei. E isso, queridas, é muito precioso nós entendermos. Porque quando nós formos fazer a reconstrução do templo, quando nós formos fazer algo que o Senhor nos confiou fazer, uma missão determinada pelo Senhor, outras pessoas vão zombar de nós. As pessoas vão nos desprezar. As pessoas, inclusive, vão nos acusar, dizendo que nós estamos nos rebelando contra o rei. Então, queridas, essa afirmação de que tudo o que vem de Deus traz paz, pode ser que esteja paralisando você, porque você está esperando uma situação confortável, você está esperando que vai ser tudo muito tranquilo, e provavelmente não vai ser. Sim, quando nós realizamos a missão do Senhor, o Senhor nos capacita, o Senhor nos fortalece, o Senhor nos dá ousadia, nos dá intrepidez, nos dá coragem. O Senhor, ele prepara todas as coisas. Sim, o Senhor faz isso, mas nós teremos os opositores. Nós teremos aqueles que não querem que o reino de Deus seja estabelecido. Teremos aqueles que não querem que a reconstrução seja feita. Então, estejam preparadas para discernir, para verificar naquela situação qual é o espírito maligno que está agindo. Amém, irmãs? Então, Neemias respondeu: o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução. Mas, no que lhes diz respeito, vocês não têm parte nem direito legal sobre Jerusalém. E, em sua história, não há nada de memorável que favoreça vocês. Esse texto que acabamos de ler, vocês encontram em Neemias, do 11 até o 20. Então, queridas, a partir desse texto das Escrituras, nós podemos observar que quando nós formos realizar a missão que o Senhor nos confiou, certamente nós encontraremos opositores. É claro que o inimigo não foi chamado para fazer a reconstrução. E como ele não está fazendo, ele também não vai querer que você faça. Vimos que Neemias recebeu a resposta de sua oração, que depois de muito choro e muita tristeza foi ouvida e atendida por Deus. Neemias também conseguiu a autorização do rei. Pelo que compreendemos das Escrituras, ele era apenas o encarregado de servir o vinho para o rei. E mesmo assim, ele recebeu as cartas de recomendações para que fosse autorizada a sua passagem e para que tivesse o material necessário para realizar a reconstrução e também para a sua moradia. É claro que Deus enviou Neemias e supriu todas as suas necessidades. Mas Neemias teve, sim, opositores. E provavelmente Neemias sentiu medo, porque ele não saiu reconstruindo as muralhas de qualquer jeito. Ele avaliou, ele examinou muito bem o local antes. Além disso, irmãs, ele teve cautela e esperou a hora de falar para os servos que iriam ajudá-lo a reconstruir. Então, esta história nos mostra que sim, quando recebemos a missão, provavelmente não será confortável. Olha o sentimento que Neemias teve antes de tomar a decisão de ir reconstruir Jerusalém. As Escrituras relatam que ele ficou alguns dias chorando e que não comeu nada nesses dias. Você acha que isso foi fácil? Você acha que Neemias teve paz? É claro que não, irmãs. É claro que não. Foi esse sentimento que gerou no coração de Neemias a vontade de clamar a Deus, de pedir socorro ao Senhor. E ele conseguiu o favor do rei, porque Deus ouviu a sua oração. É claro que Neemias não sentiu paz nessa situação. Vocês acham que foi tranquilo para Neemias passar pelo portão do vale, passar pela fonte do dragão e pelo portão do lixo?
vendo toda a sua cidade destruída? Vocês acham que foi fácil? É claro que não. As escrituras, inclusive, dizem que quando ele virou para o norte, foi para o portão da fonte, para a represa do rei, o jumentinho que ele estava montado não conseguiu nem passar pelo entulho. Vocês acham que isso foi fácil para Neemias? É claro que não. Ver a cidade de Jerusalém, aonde estavam os seus antecedentes, os seus ascendentes, vocês acham que foi fácil? Ver aquela cidade completamente destruída, sabendo que ele teria que reconstruir tudo? É claro que não foi fácil. Eu poderia aqui relatar diversos personagens bíblicos, e a vida deles não foi nada tranquila, não. Ou vocês acham que Jonas sentiu paz quando ele foi determinado, quando lhe foi determinada a sua ida para a cidade de Nínive? É claro que não. Mas uma coisa eu digo nessa tarde: nós temos que confiar na direção que Deus nos dá, mesmo que isso não nos traga tranquilidade. As coisas de Deus, elas são maravilhosas, irmãs. As coisas de Deus são sobrenaturais, mas ela nos exige fé. Ela nos exige acreditar no impossível. Nos exige caminhar em lugares que ninguém quer caminhar. Nos exige confiar em Deus. E na maioria das vezes, nos dá vontade de sair correndo. E não é fácil no começo. Ou vocês acham que para eu vir aqui ministrar, quando a pastora Fabiana me chamou pela primeira vez, foi assim, tranquilo, de boa, cheia de paz? É claro que não. Eu vim cheia de fé, porque eu estou na dependência do Senhor para fazer o que eu estou fazendo. Mas isso não é fácil. Num primeiro momento, é muito difícil. Vocês acham que fazer a primeira live de oração foi fácil? Não foi. Não foi fácil. Fazer algo que eu não estava acostumada a fazer gerou em mim uma série de sentimentos que não foi de paz. Mas eu estava certa, irmãs, de que eu estava fazendo o que Deus me chamou para fazer. E isso me deu a autorização da pastora Fabiana para fazer. E o Senhor me confere tudo aquilo que eu preciso para executar essa missão. Mas isso, queridas, não significa que eu não tenho opositores. Sim, nós temos muito opositores. É claro que o inimigo não quer que isso seja feito, mas mesmo assim, o Senhor é o Todo-Poderoso. O Senhor, o nosso Deus, é poderosíssimo. E Ele nos ajuda em todas as coisas que nós precisamos. O Senhor, Ele nos envia as pessoas que vão nos ajudar, que vão nos encorajar, que vão nos auxiliar nessa reconstrução. Assim como Neemias teve os opositores, ali se vocês seguirem a leitura de Neemias, vocês vão ver que muitas pessoas ajudaram Neemias nessa reconstrução. E ali está o nome de todas elas. De qual família eles eram, qual é a parte que eles reconstruíram. E assim também é com as nossas vidas. O Senhor, Ele nos confere a missão. Ele toca nas pessoas que tem que tocar, para que nós tenhamos o favor dessa pessoa, para que possamos chegar no local onde nós temos que cumprir a missão. O Senhor nos dá o recurso necessário, os materiais necessários. O Senhor nos dá as cartas necessárias para que nós apresentemos as pessoas que precisa para nós cumprirmos o propósito. Todas as coisas são feitas por Deus. Nós somos apenas um instrumento, né? Uma pessoa, um corpo que o Senhor escolheu para realizar. Mas o que eu trago aqui nesse pequeno exemplo, né, da minha vida é para que a gente hoje entenda que talvez você esteja esperando sentir tranquilidade, né? Sentir paz para cumprir a missão que o Senhor te confiou fazer. Ou talvez você esteja inconstante por estar dando muita atenção para Sanbalat e Tobias, que atravessam seu caminho. Mas assim como apareceram os opositores, Deus enviou os ajudantes. Ainda, mais numerosos foram os ajudantes
para ajudar Neemias na reconstrução. E assim é com as nossas vidas. O Senhor, Ele nos supre, Ele nos ajuda, Ele nos dá tudo aquilo que é necessário para fazer o que Ele nos chamou para fazer. Por isso, irmãs, eu trago aqui essa ministração com um tom de alerta para as nossas vidas. Não para causar nenhum medo ou qualquer constrangimento, mas é para alertar, porque talvez você esteja deixando de fazer o que Deus te determinou fazer, porque você está sendo amedrontada, sendo atacada por pessoas que estão com esse mesmo espírito maligno de Sanbalat e Tobias, que tentam paralisar você, que não querem que você cumpra a missão que Deus te confiou fazer. Eu estou hoje aqui para dizer para você que mesmo que tenhamos opositores, mesmo que seja difícil a missão, Deus nos dá o favor dele. Deus nos dá os materiais necessários. E porque nós somos os servos, nós vamos, sim, irmãs, reconstruir o templo. Nós vamos, na autoridade do nome de Jesus, que a nós foi confiada, cumprir o propósito de Deus e reconstruir o templo da forma que o Senhor nos confiou fazer. Louvado seja o nome de Jesus. Amém.